Olá, sou Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga engajada com pais e mães que têm filhos no processo da adolescência, uma etapa da vida onde realmente é fundamental estar diante desse mundo, dessas transformações, dessas modificações que vão acontecendo. Eu estou nessa empreitada com você, justamente para nesse dia de hoje trazer um foco, um assunto que constantemente permeia aí as relações do filho jovem com seu pai, com sua mãe. Constantemente a mãe, o pai percebe algo desse tipo, dessa natureza no filho. E eu estou aqui falando da raiva. Então, raiva é o meu assunto de foco nesse dia para você compreender como as coisas fluem com esse sentimento tão primitivo que é justamente a raiva. A raiva aparece no ser humano, principalmente nessa fase da juventude, na fase da adolescência, que tem tudo mais à flor da pele. Ela surge diante de um confronto, no momento de estresse, no momento em que o jovem se sente em uma situação de perigo. O perigo iminente pode estar no relacionamento, numa decisão, em alguma coisa que ele não sabe como fazer, de que maneira vai surgir o resultado para a vida dele, e essa raiva, esse destempero surge. Você precisa saber que o sistema límbico é o responsável pelas nossas emoções. E justamente o sistema límbico, essa região aqui da nossa cabeça, do nosso cérebro, vai produzir hormônios importantes em momentos de reações mais agitadas, como a raiva. Você precisa saber que o sistema límbico é a área responsável pela produção e organização das nossas emoções. Então, no sistema límbico, quando surge a raiva, é uma área que também produz hormônios, justamente para fazer uma organização no esquema corporal. Hormônios que auxiliam nesse momento do destempero, de uma raiva, de uma agitação. E a raiva tem uma agitação, uma inquietação. O hormônio produzido nesse momento é justamente a adrenalina. E por isso a gente percebe o nosso filho jovem mais agitado, mais inquieto, mais falante, muitas vezes andando de um lado para o outro, ou se ele estiver sentado, a perninha está balançando, ele está cutucando alguma área do rosto, roendo unhas, algo ali está inquietando, e é justamente o sentimento de raiva, e nessa produção de hormônios que vão dar o amparo, a estruturação desse sentimento, você percebe essa agitação, essa inquietação. Mas outro dado, outra informação importante que você precisa também saber é que o sistema límbico, essa área cerebral, ela ainda não está estruturada o suficiente durante esse processo da juventude, da adolescência. Ainda está em estruturação, em amadurecimento. Muitas coisas na formação cerebral ainda estão acontecendo. O sistema límbico ele estará efetivamente completo, estruturado, atingindo seu ápice de amadurecimento aos 25 anos de uma pessoa, de um ser humano. Então podemos pensar aqui o que será que acontece com o nosso filho adolescente nesse momento, porque justamente ele ainda não tem um sistema límbico organizado, prontinho para ajudá-lo a realmente organizar esse emocional, essa raiva que surge diante de confrontos, de estresse. Como que o jovem consegue lidar com algo que ainda não está pronto? Ele ainda não tem as ferramentas oportunas, adequadas, para que o ajudem a realmente administrar esse destempero, esse sentimento de raiva. A adrenalina, ela vem surgindo, ela surge nesse momento, tem a agitação do jovem, porém não há o amadurecimento completo para auxiliá-lo a conter suas inquietudes, sua agitação. Então esse período da adolescência é uma fase em si muito da ação. O jovem ele quase que não pensa, ele sai atuando. Se ele quiser bater em alguém, ele vai agredir. Se ele perceber algo ali de confronto, algo agressivo, algo perigoso, ele parte para a briga, ele parte para a agressividade, ele é mais atuante. O sistema límbico ainda não age da maneira a auxiliá-lo a frear esta raiva. Ele ainda não sabe, não aprendeu a frear essa raiva.
aquela coisa como um vulcão vem e ele atua, ele age. E o jovem que ainda não está tão pronto, tão assim com a modificação feita nas suas estruturas mais internas cerebrais, ele não vai dar conta de realmente manter essa forma de saber em que momento fala, em que momento atua, em que momento ele dá um passo à frente, em que momento ele recua. Ele ainda não tem as ferramentas prontas, completas o suficiente para saber como lidar com tudo isso. E é aí que entra o pai e a mãe, ao perceber esse sentimento primitivo da raiva em seu filho jovem. Constantemente o destempero acontece, constantemente. Às vezes o filho jovem, ele não vai lá e soca alguém, empurra, agride alguém, mas ele quebra as suas coisas, ele bate na mesa onde tem o computador, quebra o mouse, às vezes quebra um teclado, tem alguma coisa na mão, um controle de televisão, malha na parede, joga no chão. Muitas vezes, muitos objetos podem estarem sendo quebrados em impulsos de raiva. E é muito importante perceber que isso é impulso de raiva. Isso não é que falta de zelo, que falta de realmente cuidar das suas coisas, não se importa com nada, nem presta atenção enquanto custou aquele objeto, saiu lá e quebrou, malhou o celular na parede, muitas vezes num momento de raiva. Não traga esse equívoco de pensamento nesse momento, na sua atuação de mãe ou na sua atuação de pai, perante a raiva do seu filho. Porque na maior parte das vezes não é que ele não se importa com o quanto custou o celular ou aquele objeto, com o esforço do pai, da mãe comprar determinadas coisas para ele. Nesse momento, nem veio à cabeça dele quanto custou o celular, quanto custou o PC, o computador, o videogame. Nesse momento, nem sequer lembrou da questão monetária do dinheiro, da valorização das coisas, porque o mais forte ali foi o ímpeto de raiva, o sentimento primitivo que surgiu diante de um confronto, de um desconforto muito profundo, um sentimento também ali de que havia algo que estava incomodando e veio uma percepção de perigo, o estresse elevado, a formação ali de um hormônio produzido, a adrenalina, faz com que esse ímpeto aconteça. Então o pai e a mãe entram nesse momento para ter entendimento do que está acontecendo ali e não provocar ainda mais a raiva desse filho, que poderá se tornar uma ira. Aí sim as coisas ficam desenfreadas. Eu percebo muitas vezes, a gente tem situações em atendimentos que eu faço, ou histórias de mães e pais que chegam até mim nas mentorias e me contam que tiveram que conter 2, 3 pessoas para segurar aquele jovem, porque senão ele partia para cima do determinado amigo ou alguém, e o jovem pode partir para a briga mesmo. Então, nesse momento de ímpetos, de raiva, você começa a perceber que o seu filho vai para a ação, para a atuação mesmo, parte para a briga com pessoas, ou às vezes ele é mais contido, porque ele tem aquela parte de ser mais reservado, mas a raiva existe. Então, ao invés de ele agredir pessoas, ele agride coisas, objetos. Tanto num lado quanto no outro, a raiva existe, está desenfreada e precisa da atuação materna e paterna para ajudá-lo a aprender a administrar esse sentimento, sem que o confronto seja muito maior, sem que o nível de estresse aumente. Não seja você, mãe ou pai, a incitar mais raiva até o ponto do seu filho ficar irado, porque as coisas poderão tomar uma proporção muito além da medida e as coisas ficam feias mesmo. É muito difícil, em pontos de ira, acabar contendo esse jovem, a não ser também com força física, em momentos quando a ira acontece de forma exacerbada. Então, é possível a mãe ou o pai encontrar formatos onde vai estar diante do seu filho e oferecer alguns recursos a ele. Então, vou lhe explicar como é que você auxilia o seu filho a ter uma administração, a abaixar o destempero, essa energia aí sendo colocada no devido lugar, para aí sim depois poderem colocar situações em forma de assuntos, ponderações. Em primeiro lugar, você mais vai ouvir do que falar. Toda vez que alguém está irado, nervoso, muito bravo, muito com raiva, e chega alguém e fica falando, mais ainda incita a raiva
a raiva vai tomar uma proporção muito maior. É como se você colocasse mais lenha na fogueira. As labaredas vão surgir cada vez mais. Então, mãe, pai, alerta. Falem menos, ouçam mais. Ao ouvir mais, você começa a perceber de onde veio aquela raiva, o que exatamente está acontecendo. Procure falar frases, algumas perguntas estratégicas para entendimento da situação, mas sem provocar, sem julgar, sem criticar. Ir trazendo o filho para uma calmaria, tirando o filho daquele local, se ele está no quarto, se ele está no ambiente social, procure encostar nele na medida do possível, porque às vezes não é possível tocar esse jovem nesse momento do momento da raiva, ele não aceita que coloque a mão nele, muitas vezes ele sai, não quer que encoste. Então você vai promovendo ali mais escuta e arrebanhando para que ele saia daquele ambiente. Se é o quarto dele, que ele venha para a sala. Se ele está no ambiente social, um local, uma casa fechada, que ele saia, que ele venha para o lado de fora. Se é um lugar muito sons barulhentos, coisas difíceis até de poder ouvir o filho, realmente vá trazendo ele para um outro ambiente mais calmo. Se não for possível, vá desligando aparelhos para que vá estabelecendo um silêncio e vá sendo possível você ter um entendimento do que é que está acontecendo e o filho comece a perceber que você está ali com ele para acolhê-lo e também que a calma vai sendo restabelecida. É muito importante isso. Essa estratégia de escuta focada, mais escutar e também olhar, perceber com seus olhos o que está acontecendo ao redor do filho, vai promovendo essa calmaria. Então, o que o filho mais necessita nesse momento é de acolhimento, continência, como se você pudesse contê-lo mesmo, colocá-lo numa redoma nesse momento de proteção. Ele precisa se sentir amparado, protegido, ele precisa de palavras de asseguramento. Então, filho, estou aqui com você, eu já percebi o que aconteceu, você não está sozinho, eu estou com você. Você está fazendo algumas atitudes que depois você pode se arrepender. Não faça isso. Eu estou aqui. Eu vou lhe ajudar. Conte comigo. O que você precisar, eu estou aqui. Então, nesse reforço de falar menos, escutar mais, acolher o filho, fazer com que o filho tenha essa percepção de que ele não está sozinho, que você está com ele, que você está percebendo o que está acontecendo, que ele tem ali todo o seu amparo, o seu acolhimento, ele vai entendendo que o perigo vai sendo diminuído, que todo aquele furor pode ser acalmado. Você vai direcionando o seu filho para isso. Depois, quando tudo estiver calmo, aí sim será o momento das ponderações, colocar o filho nos trilhos, fazer com que o filho tome consciência do que exatamente aconteceu. Mas ainda assim, antes desse direcionamento, você ainda vai fluir em mais conversas, em mais ouvir o filho, para que depois desse entendimento você possa colocar o filho nos trilhos. Ele precisa entender o que houve, uma maneira diferenciada que deveria ter agido, como é que as coisas poderiam ter sido resolvidas de outra forma, qual outra opção ele teria, se ele quebrou algo, agora tem consequência, ele vai ficar sem o computador, se ele quebrou o celular, ele vai permanecer sem o celular, porque foi uma atitude impensada, descabida, ele não pensou no que estava fazendo e precisa começar a pensar, a ter o nivelamento de amadurecimento. Então, há consequências sobre as ações. Aquilo que foi cobrado não poderá ser imediatamente reposto, porque senão o pai e a mãe estarão ensinando que toda vez que você quebra alguma coisa, rapidamente eu venho e repõe. Então, continue quebrando que eu continuarei comprando para você. E isso é um grande erro na educação, numa prática educativa, principalmente com o filho jovem que está nessa lapidação de amadurecimento de personalidade, forjar de caráter, índole. As coisas não funcionam assim, eu quebro e amanhã eu tenho. Então, na parte de ação, de atitude agressiva com coisas que foram quebradas, o jovem permanecerá sem. Essa será a consequência, até que seja possível, oportuno, diante de uma maior confiança, um amadurecimento jamais ajustado, para que ele venha ter novamente seu celular, seu computador. Consequências surgem diante de nossas ações e
para lapidar essa fase, auxiliar no amadurecimento do sistema límbico que está em formação ainda, o pai e a mãe também precisa ser ponderado na medida de que as consequências terão que serem arcadas pelo próprio filho, porque toda vez que a mãe ou o pai sai atrás comprando tudo que o filho quebra, a consequência é para o pai e a mãe, não para o filho. Esse filho não terá aprendido nada. Até mesmo em ímpetos de raiva, muito deverá ser aprendido. Não é porque houve algo de destempero, raiva, um sentimento difícil de ser lidado, que a gente vai fazer vista grossa e porque o filho já se acalmou, então que bom que ele já se acalmou e fica tudo por isso mesmo. Não, nós vamos aqui lapidar, direcionamentos de forjar caráter, lapidação de personalidade. Ele está nessa estruturação, nessa fase de 9 anos, onde muitos aprendizados deverão acontecer para que seja um adulto saudável em seus sentimentos, em suas formas de administrar relacionamentos, comunicação, tomadas de decisão, ou seja, para que haja um equilíbrio na vida adulta, precisamos ajudar o filho jovem a ter uma organização também de seus momentos de raiva. Nos momentos em que surge a calmaria após um tempo de raiva, momentos, um dia todo, uma circunstância, é muito importante esse direcionamento, porque quando tem a tomada de consciência, o filho tem a condição de perceber como as coisas aconteceram e o que deveria ter sido feito, ao invés da forma raivosa de ter acontecido, ele estará aprendendo algo muito importante, que é a tolerância a frustrações. Muitos jovens são impetuosos, têm aqueles impulsos de raiva, porque justamente não aprenderam a tolerar situações frustrantes. E ter tolerância a frustrações faz desse jovem um ser humano muito melhor, muito mais capaz em administrar as intempéries que vão surgindo na vida, porque sempre há dificuldades, sempre há situações em que haverá a necessidade de ter um discernimento, um domínio próprio, uma longanimidade, ou seja, muita paciência, uma organização de suas ideias, de suas ações de forma instantânea, imediata. E isso exige a tolerância às frustrações, que virá a partir do momento em que há uma percepção, uma tomada de consciência da situação como aconteceu, como poderia ter sido, ao invés de ter sido daquela forma toda cheia de volúpias, de raiva, ações até mesmo que provocam ali as consequências depois de ficar triste porque não tem mais aquele objeto, ficar ali com aquele momento, sabe, cabisbaixo, sabe, com sentimento de ai, por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo. É um momento de organização. E esse reforço, esse direcionamento em amparar, dar a continência, dar uma escuta focada, dar o direcionamento de realmente trazer esse filho para momentos e lugares, situações, auxiliar o filho nesse momento de transição da raiva para a calma. Isso é fundamental. É aqui que entra o diamante mor que eu falo, que é justamente o diamante que lapida diamante. O pai e a mãe diamantes que se autolapidam também tem essa percepção do momento exato para lapidar esse momento de raiva do filho. Na juventude, a raiva é algo constante que surge muitas vezes, porque o jovem está nessa transformação, nessas modificações. Ele ainda está aprendendo a lidar com o seu emocional, com os relacionamentos, com a forma de se comunicar, com a forma com que as pessoas falam com ele, com a forma com que os acontecimentos vêm sobre a vida dele, nesse empenho, nesse desenvolvimento do amadurecimento. Ele ainda está aprendendo. E o diamante que lapida diamante vem para auxiliar o filho, lapidar o filho, ajudar o filho a transitar, a passar por esse momento de amadurecimento. É muito importante. Pai e mãe são fundamentais nesse momento. Eu digo pai, mãe, mas podem serem também os substitutos. O avô, um tio, um padrinho, alguém que venha substituir essa figura de autoridade no lugar da mãe ou no lugar do pai. Uma pessoa responsável, adulta, que está no direcionamento desse jovem.
Esse assunto é fundamental para que realmente a lapidação desses momentos aconteçam, isso não chegue a um extremo de ira, de furor, onde as ações são extrapoladas e muitas vezes as consequências são até insuportáveis, são desastrosas para a vida desse jovem, de forma a fazer uma destruição em muitas áreas, de forma até precoce do jovem. É preciso direcionar a raiva nesse momento da adolescência, ajudar o jovem a fazer seu direcionamento, seu amadurecimento. É preciso administrar esse emocional na melhor forma possível. E por isso eu estou aqui, nessa instrução para você, diamante que lapida diamante. Se esse é um assunto que você entende como pertinente e importantíssimo para outros pais, compartilha com outros pais. Você sabe que toda terça, quinta e sábado eu estou aqui com um direcionamento, um assunto focado para lhe ajudar nessa entrada do mundo jovem do seu filho, que é um diamante. E não esquece de se inscrever, curtir, seguir todos os meus canais no YouTube, Facebook e também no Instagram, porque sempre tem um conteúdo valioso ali que eu tenho certeza que vai lhe ajudar, cooperar com a sua prática educativa nesse formato de lapidar o seu filho. Então, como sempre, não esquece que seu filho é um diamante e você é o diamante que lapida diamante.